É uma pergunta que muitas de nós se fazem em silêncio, talvez com um nó na garganta, mas raramente ousam verbalizar. Por que será que, depois de tantos anos de casamento, ao chegarmos à chamada melhor idade, algumas mulheres começam a sentir um descontentamento tão profundo, uma espécie de rancor que antes não existia pelos seus próprios maridos? Será que o tempo, que deveria trazer companheirismo e paz, acaba revelando fissuras inesperadas no alicerce de uma vida a dois? É uma realidade dolorosa e, para muitas, confusa, pensar que o parceiro de uma vida inteira pode se tornar, paradoxalmente, a fonte de uma angústia silenciosa. Não estamos falando de pequenos desentendimentos ou irritações passageiras, mas de algo mais profundo, que se enraiza na alma e afeta o bem-estar diário. Há segredos não ditos, dores acumuladas e expectativas que se foram perdendo no caminho, que se transformam em um véu de ressentimento. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundas razões emocionais por trás desse fenômeno, buscando entender o que realmente acontece no coração e na mente de uma mulher nesta fase da vida. Vamos explorar as verdades muitas vezes escondidas, os gatilhos emocionais e o caminho que pode levar a essa dolorosa transformação. Assista até o final para algo que vai surpreender você. Aprofundando nessa jornada de autoconhecimento e compreensão, percebemos que uma das razões mais fortes, e talvez a mais silenciosa, para esse distanciamento emocional é o peso das expectativas não realizadas. Pense comigo. Passamos grande parte da vida adulta cuidando de casa, de filhos, da carreira, muitas vezes conciliando tudo isso com a gestão da vida do casal. Quantas vezes deixamos nossos próprios sonhos e desejos de lado, na esperança de que um dia haveria tempo para nós? Quantas vezes acreditamos que o parceiro notaria nossos sacrifícios, que reconheceria o esforço invisível que mantinha a família e o lar funcionando? E, com o passar dos anos, quando os filhos crescem e saem de casa e a rotina se acalma, é nesse vazio que a conta emocional chega. A mulher olha para trás e percebe que o um dia nunca chegou, ou que, quando chegou, o palco estava vazio ou o parceiro simplesmente não estava prestando atenção. Aqueles sonhos guardados na gaveta continuam lá, empoeirados. E o parceiro, muitas vezes, nem sequer parece notar a melancolia em seus olhos, a tristeza pela vida que ficou por fazer. O peso dessa constatação pode ser esmagador. Essa desconexão não acontece da noite para o dia, como um raio em céu azul. Ela é construída tijolo por anos de pequenas frustrações, de palavras não ditas, de sentimentos engolidos, de um cansaço que se acumula na alma. Um exemplo clássico é a divisão de tarefas, tanto as domésticas quanto as emocionais. Desde o início do casamento, em muitos casais, a mulher assume a maior parte do planejamento familiar, da organização social, festas de aniversário, visitas a parentes, a agenda dos filhos, do cuidado com os parentes mais velhos, da gestão financeira básica da casa e até mesmo do bem-estar emocional de todos ao redor. Essa é a chamada carga mental, que é invisível, mas exaustiva. Enquanto ele pode se preocupar principalmente com o trabalho e as contas maiores, ela se preocupa com o aniversário da sogra, a consulta médica dos filhos, o estoque de alimentos na despensa, a conta de luz, os convites de casamento dos amigos, a roupa das crianças para a festa e a lista interminável de pequenos detalhes que mantêm o lar funcionando sem problemas. E para muitos homens, isso parece natural, quase um dom feminino, algo que não precisa ser reconhecido ou valorizado. Mas para a mulher, cada uma dessas preocupações é energia gasta, é um pedaço da sua própria vida e da sua paz mental dedicado a manter a engrenagem familiar funcionando. Quando a aposentadoria chega, ou quando os filhos não precisam mais dessa atenção constante, o que resta
é a percepção crua de que esses sacrifícios, essa dedicação incansável, nunca foram realmente reconhecidos, valorizados ou sequer notados. É como se ela tivesse corrido uma maratona com uma mochila cheia de pedras nas costas, e na linha de chegada, o marido apenas perguntasse: "E agora, o que tem para o jantar?" Sem perceber a exaustão em seu olhar, a dor em seus joelhos, o peso da jornada. Esse acúmulo de "e agora?", sem o devido reconhecimento, pode se transformar em um ressentimento profundo, uma sensação de injustiça que corrói o carinho e a ternura que existiam antes. A mágoa silenciosa começa a falar mais alto que as lembranças boas. E aqui entramos em outro pilar fundamental que, quando falha, abre espaço para o rancor se instalar e crescer: a comunicação. Ou, para ser mais exato, a triste ausência dela. Ao longo das décadas, muitos casais desenvolvem padrões de comunicação que, com o tempo, se tornam verdadeiras armadilhas, muros invisíveis entre eles. Talvez ele seja do tipo que evita conflitos a todo custo, mudando de assunto, se fechando em seu mundo ou usando o silêncio como resposta. Talvez ela, por medo de desagradar, por acreditar que suas opiniões não seriam levadas a sério, ou por simplesmente achar que não vale a pena tentar explicar, deixou de expressar suas necessidades, seus desejos e suas dores mais profundas. O resultado é um diálogo superficial, onde os assuntos importantes, as emoções verdadeiras e os anseios do coração são varridos para debaixo do tapete, ano após ano. Imagine que cada vez que você engole uma frustração, uma decepção, um sentimento de não ser ouvida, um balão invisível infla dentro de você. Depois de 30, 40 anos, esse balão está enorme, quase estourando, carregado de tudo o que ficou preso lá dentro. E o pior é que o parceiro, que deveria ser o seu porto seguro, seu confidente, muitas vezes nem percebe o quanto você está sufocando, o quanto a pressão dentro de você está insustentável. Ele pode até, ingenuamente, dizer: "Mas você nunca me falou nada?" E a verdade é que talvez você tenha tentado lá no começo, com a esperança ainda intacta, mas foi ignorada, minimizada ou até ridicularizada em suas preocupações. Ou talvez você tenha aprendido, dolorosamente, que falar não adiantava, que ele não mudaria, que era melhor manter a paz aparente do que enfrentar a tempestade. Essa ausência de um espaço seguro e acolhedor para expressar sentimentos genuínos, tanto os positivos de afeto e gratidão, quanto os negativos de raiva e tristeza, cria um abismo emocional intransponível. A intimidade, que deveria ser uma fonte de conforto e segurança mútua, torna-se paradoxalmente uma fonte de solidão profunda. A mulher pode se sentir intensamente sozinha, mesmo estando ao lado do marido na mesma cama, na mesma sala, na mesma vida. Essa solidão a dois é uma das dores mais pungentes e difíceis de nomear, e é nela que o amor pode começar a se esvair, dando lugar a uma indiferença gélida que, com o tempo, se assemelha perigosamente a um ódio silencioso. Entender esses padrões não é justificar o ódio, mas sim compreender a origem dessa dor tão particular e complexa. E essa compreensão, essa clareza sobre o que realmente acontece no coração, é fundamental para o que vem a seguir, para o próximo passo em direção à sua paz. Dando continuidade à nossa reflexão, outro aspecto crucial que emerge com a chegada da idade avançada é a perda ou o apagamento da identidade feminina dentro do casamento. Pense bem. Quantas mulheres, ao longo da vida, foram definidas primariamente por seus papéis de mãe, esposa, dona de casa? Muitas vezes, a mulher se vê como um satélite, girando em torno das necessidades do marido, dos filhos, da casa. Ela se anula, se molda às expectativas alheias, esquece quem era antes de tudo isso, quais eram seus hobbies, suas paixões,
seus sonhos individuais. Quando os filhos já não precisam tanto e o marido está mais presente, esperando talvez que ela continue nesse papel de cuidadora, de sombra, a mulher pode sentir um vazio existencial avassalador. Ela se pergunta: quem sou eu, além de ser esposa de fulano ou mãe de ciclano? E nesse momento de busca e redefinição, qualquer atitude do marido que reforce essa anulação, que a coloque novamente em um lugar secundário, pode gerar uma revolta interna muito grande. Ele, que deveria ser seu parceiro nessa redescoberta, pode ser, sem intenção e por puro hábito, a âncora que a impede de levantar voo. A falta de incentivo para que ela explore novos interesses, a minimização de seus talentos, como mas isso é só um passatempo, ou a expectativa implícita de que ela continue a servir apenas às necessidades dele e do lar, tudo isso pode ser percebido como uma barreira intransponível à sua própria existência, transformando o amor em ressentimento pela liberdade tolhida, pela vida que ela sente que não viveu plenamente, pela mulher que ela poderia ter sido, mas que foi silenciada. É como se o marido, por mais que a amasse à sua maneira, nunca tivesse realmente enxergado a mulher complexa e multifacetada que ela era e é, apenas o papel que ela representava em sua vida. Aprofundando essa questão, a ausência de intimidade emocional genuína se torna um fator corrosivo ainda mais potente na velhice, um momento da vida em que a busca por significado e conexão profunda se intensifica. Com o tempo, a intimidade física pode, naturalmente, diminuir ou se transformar, e é a conexão emocional que precisa se fortalecer para manter a chama do relacionamento acesa, para sentir-se realmente acompanhada. Mas, se ao longo da vida, o casal nunca cultivou um espaço seguro e acolhedor para compartilhar medos, vulnerabilidades, sonhos e tristezas mais profundas, esse vazio se torna um poço de solidão abismal. Imagine uma vida inteira compartilhando o mesmo teto, as mesmas refeições, as mesmas datas comemorativas, mas não as almas, não os corações. Muitas mulheres percebem que, apesar de estarem casadas por décadas, não têm um confidente, um amigo íntimo, alguém que realmente as ouça sem julgamento, que se importe genuinamente com os detalhes de seu dia, com suas preocupações mais íntimas, com seus pensamentos mais profundos. Elas podem ter amigos leais, irmãs e filhos maravilhosos, mas o marido, a pessoa que teoricamente deveria estar mais próxima, é quem está emocionalmente distante, em seu próprio mundo. Ele pode estar absorto com o próprio jogo de futebol na televisão, com o noticiário político, com suas próprias reclamações sobre o trabalho ou a aposentadoria, sem parar para realmente ouvir e validar os sentimentos e as angústias dela. Essa falta de escuta ativa, de empatia verdadeira, de reciprocidade emocional, é um golpe doloroso que a faz sentir-se à margem de seu próprio relacionamento. A mulher se sente invisível, não amada na sua essência, não compreendida, e isso gera uma raiva silenciosa, uma frustração que se acumula. Ela começa a ver o marido não mais como um parceiro de jornada, mas como alguém que ocupa um espaço físico em sua vida, mas um vazio insuportável em seu coração, um companheiro que se tornou um estranho. A mágoa por essa desconexão é imensa, profunda, e se acumula como uma nuvem escura, transformando-se em um sentimento negativo muito difícil de reverter, pois vem da alma. E por fim, mas não menos importante na construção desse ressentimento, está o acúmulo de pequenos descuidos e desvalorizações ao longo dos anos, as microagressões do casamento. Não estamos falando de grandes traições ou eventos catastróficos, mas sim de uma série interminável de pequenas feridas que nunca cicatrizaram, que foram sendo abertas e ignoradas. O comentário depreciativo feito em público que a fez sentir vergonha,
a piada de mau gosto sobre sua aparência ou suas opiniões que a desrespeitou, a minimização de suas conquistas ou de suas preocupações como se fossem coisas de mulher, a falta de apoio em momentos de dificuldade, onde ela mais precisava de um ombro amigo, ou até mesmo a simples e contínua falta de um obrigado por todo o esforço diário, por toda a dedicação invisível. Cada um desses momentos, isoladamente, pode parecer pequeno e insignificante para quem o faz, mas quando somados e repetidos ao longo de décadas, eles formam uma montanha de desrespeito e de dor acumulada. A mulher sente que não é vista em sua totalidade, que não é valorizada, que suas contribuições são invisíveis e seu valor como pessoa é diminuído. Ela pode ter tolerado isso por anos, por amor, por conveniência, por medo de ficar sozinha, ou por acreditar ingenuamente que era assim mesmo o casamento e que não havia alternativa. Mas na velhice, com mais tempo para refletir, com menos energia para aguentar e uma maior necessidade de autenticidade, a paciência se esgota e a tolerância vira amargura. A percepção de que nunca foi verdadeiramente respeitada em sua individualidade, que sempre esteve à margem de sua própria vida para servir a vida do outro, é um catalisador poderoso para o ressentimento. Ela não odeia o marido por quem ele é em sua essência, mas pelo que ele, de forma inconsciente ou não, representou para ela ao longo dos anos, uma barreira à sua plenitude, uma fonte constante de pequenas mágoas que, com o tempo, se transformaram em uma grande e pesada dor no coração. É como se, no final da peça da vida, ela percebesse que não foi a protagonista de sua própria história, e o parceiro foi, sem querer, o diretor que a relegou ao papel secundário. Compreender isso é abrir os olhos para uma realidade dolorosa, mas necessária para seguir em frente e buscar a paz interior. Chegamos agora a um ponto crucial de nossa conversa, onde olhamos para trás e para frente com uma nova perspectiva. Ao longo deste vídeo, exploramos juntas as camadas profundas que podem levar uma mulher a desenvolver sentimentos negativos pelo marido na velhice. Vimos como as expectativas não realizadas e os sacrifícios silenciosos podem se transformar em um balão de ressentimento que cresce ao longo dos anos, muitas vezes sem que a própria mulher perceba a profundidade dessa mágoa até que o tempo revele o acúmulo. Falamos sobre a comunicação falha, aquele abismo silencioso que se forma quando as palavras importantes não são ditas e os sentimentos são engolidos, deixando uma solidão pungente mesmo na companhia, uma sensação de estar sozinha a dois, que é uma das dores mais complexas de se carregar. Mergulhamos na questão da perda da identidade, quando a mulher se vê apagada pelos papéis que desempenhou, ansiando por se reencontrar em uma fase da vida que deveria ser de mais liberdade e autenticidade, mas que, ironicamente, pode intensificar a sensação de anulação. E, por fim, tocamos na dor dos pequenos descuidos e desvalorizações acumuladas que corroem o respeito e a admiração ao longo do tempo, deixando uma sensação de invisibilidade e desamor que é profundamente dolorosa. É importante ressaltar que esses sentimentos não surgem da maldade, nem são um defeito da mulher que os sente. Pelo contrário, são respostas humanas a anos de dinâmicas complexas, a padrões de relacionamento que muitas vezes foram naturalizados pela sociedade, pela cultura em que vivemos, ou pela própria história e educação do casal. O que buscamos aqui não é julgar ninguém, seja o marido ou a esposa, mas sim compreender. É dar voz a uma experiência que muitas mulheres vivem em silêncio, sentindo-se culpadas, envergonhadas ou confusas por sentir o que sentem, acreditando que deveriam estar em um estado de pura gratidão e paz na velhice. Se você se identificou com algumas dessas razões, saiba que não está sozinha. Milhares, talvez milhões de mulheres em todo o mundo compartilham dessas mesmas dores e reflexões,
muitas vezes sem saber como expressá-las. Reconhecer a origem desses sentimentos, dar nome a eles, é o primeiro e mais corajoso passo para qualquer tipo de mudança e para a busca de um bem-estar interior, seja ela a busca por uma nova forma de se relacionar com o parceiro, a aceitação de uma realidade que não pode ser mudada, ou a redescoberta de si mesma e de seus próprios caminhos. A vida é um processo contínuo de aprendizado e crescimento, e nunca é tarde para buscar a paz, a alegria e a felicidade, seja dentro de um relacionamento que se reinventa ou redescobrindo sua própria autonomia e seus próprios prazeres. Pequenas mudanças na forma de enxergar a si mesma, de validar seus próprios sentimentos, de se permitir buscar o que lhe faz bem e de se colocar como prioridade na sua própria vida, podem abrir portas para um futuro muito mais leve, autêntico e pleno. Lembre-se, você tem o direito fundamental de ser feliz, de ser vista, de ser ouvida e de ser valorizada em sua totalidade, com todas as suas experiências e a sabedoria que acumulou ao longo dos anos. Sua jornada de vida é única, preciosa e ainda tem muitos capítulos a serem escritos com sua própria caneta. Permita-se ser a protagonista. Agora, eu gostaria muito de ouvir você. A sua voz é essencial para esta conversa. Você se identificou com algo que falamos neste vídeo? Existe alguma experiência pessoal, alguma percepção ou alguma dúvida que você gostaria de compartilhar conosco? Seus comentários são muito importantes, pois eles ajudam a construir uma comunidade de apoio, de empatia e de entendimento mútuo, onde podemos aprender umas com as outras e perceber que não estamos sozinhas em nossas jornadas. Deixe sua mensagem abaixo, compartilhando suas reflexões sobre este tema tão delicado e relevante. Se este vídeo tocou seu coração, trouxe alguma clareza, alguma validação ou apenas um novo ponto de vista para você, por favor, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo, a alcançar mais mulheres que precisam dessa conversa e a levar essa mensagem de compreensão e apoio a quem mais precisa. E se você ainda não é inscrita em nosso canal, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos, repletos de insights, dicas práticas e apoio para viver a melhor fase da sua vida com plenitude e bem-estar. Lembre-se sempre, sua história importa, seus sentimentos são válidos, sua sabedoria é um tesouro e sua capacidade de se reinventar é infinita. Permita-se florescer em cada estação da vida, especialmente agora. Viva sua melhor vida em qualquer idade, com sabedoria, força, alegria e, acima de tudo, muito amor próprio. Um grande abraço e até o próximo vídeo.